De repente, o seu coração começa a acelerar. Você não consegue respirar direito. Começa a suar, sentir calafrios, tremedeira, dormência pelo corpo e você acha que vai morrer. Você já sentiu isso? Sabe o que é? Nesse vídeo eu vou falar para você o que é o transtorno de pânico. Eu sou Vânia Santos, psicóloga clínica, trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. O transtorno de pânico é caracterizado por crises de ansiedade intensas, que ocorrem de forma repentina, com fortes sensações de medo, desespero e mal-estar, acompanhados de sintomas físicos e sintomas psicológicos aterrorizantes. As crises podem acontecer em qualquer hora, lugar ou contexto e duram em média de 15 a 30 minutos. Os ataques de pânico provocam intenso sofrimento psíquico e mudanças de comportamento e na rotina dos pacientes com transtorno de pânico, pelo medo de sofrerem novos ataques. Se a paciente ou o paciente tiver uma crise em determinado local, ele ou ela podem passar a evitar este lugar. Se for um ambiente público, pode levar a pessoa a se isolar socialmente. Além do isolamento social, a paciente ou o paciente com transtorno de pânico podem apresentar sintomas depressivos ou desenvolver depressão. O medo de sofrer um novo ataque e os sintomas físicos apresentados fazem com que muitos busquem as emergências médicas, procurando por alguma causa orgânica que explique o mal-estar. Alguns, por acreditarem que estão sofrendo um ataque cardíaco, procuram um cardiologista. Outros recorrem a diversos especialistas em busca de um diagnóstico, ou desenvolvem um comportamento hipocondríaco por acreditarem que têm uma doença grave que os médicos não conseguem diagnosticar. Durante um ataque de pânico, você pode sentir sintomas como aceleração do batimento cardíaco, sensação de asfixia, dificuldade de respirar ou falta de ar, pressão ou dor no peito, sudorese, tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, náusea ou desconforto abdominal, anestesia ou sensações de formigamento, tremores, calafrios ou ondas de calor. E sintomas psicológicos, que podem se apresentar em diferentes intensidades, como desrealização, que é a sensação de irrealidade, ou despersonalização, que é a sensação de estar distante de si mesma, distante de si mesmo. Medo de perder o controle ou enlouquecer. E medo de morrer. Os pacientes com transtorno de pânico também podem apresentar períodos distintos de medo intenso. Os ataques podem variar de vários por dia a apenas poucos por ano. Você pode se sentir muito cansada, muito cansado após um ataque de pânico. E frequentemente, o transtorno de pânico vem acompanhado de agorafobia, que é o medo de lugares e situações que possam provocar pânico, impotência ou constrangimento. E por que isso acontece? Quando estamos diante de um perigo ou temos a sensação de perigo, nosso cérebro libera adrenalina, o hormônio que vai preparar o corpo para lutar ou fugir. Aquela reação de defesa, conhecido como mecanismo de luta e fuga, que vimos no vídeo sobre ansiedade. No transtorno de pânico, esse alarme de perigo acontece sem que você esteja diante de um perigo real. Há a liberação de adrenalina
e o preparo para a luta e fuga de forma exagerada. Lembra quando falei em vídeos anteriores que, quando temos uma condição, um transtorno, ocorre uma alteração nas substâncias do nosso cérebro? Essa liberação de adrenalina é uma ocorrência normal diante de um perigo ou da sensação de perigo. Mas em se tratando de transtorno de pânico, essa ocorrência acontece de forma alterada. Mesmo que você não esteja em perigo real, o seu cérebro reage como se estivesse e de forma intensa. E como em todo transtorno, não depende da sua vontade. O transtorno de pânico pode ter a sua origem em uma situação de estresse intenso, como uma briga, um divórcio, a perda de uma pessoa querida ou uma situação traumática. Alguns pesquisadores também acreditam que o uso abusivo de medicamentos, drogas ou álcool também podem contribuir para o desenvolvimento do transtorno de pânico. Pessoas com outros transtornos de ansiedade ou um histórico familiar de transtornos ansiosos também são mais propensas a desenvolver o transtorno de pânico. Geralmente, o transtorno de ansiedade surge após os 20 anos de idade e os sintomas podem acompanhar a pessoa por toda a vida. Infelizmente, cada vez mais pessoas têm sofrido com esse transtorno, que afeta majoritariamente as mulheres. No vídeo Depressão em Mulheres, eu explico por que as mulheres são mais propensas a transtornos mentais do que os homens. Vou deixar o link na descrição, caso você ainda não tenha visto. Você pode ter um ataque de pânico e não ter o transtorno de pânico. Você pode passar por uma situação traumática, como um assalto, e o seu cérebro liberar adrenalina de forma exagerada e o seu corpo apresentar uma reação de luta e fuga exagerada também. E você pode apresentar alguns dos sintomas do ataque de pânico. Mas como em todo transtorno, o DSM-5 também exige alguns critérios para o diagnóstico do transtorno de pânico. No transtorno de pânico, os ataques precisam ser inesperados e recorrentes. É necessário ocorrer 4 ou mais dos sintomas citados anteriormente. Ter, após pelo menos um dos ataques e por um período de pelo menos um mês ou mais, uma ou ambas das seguintes características. A pessoa fica preocupada e com medo de ter novos ataques ou sofrer consequências, como perder o controle, ter um ataque cardíaco ou enlouquecer. Apresentar uma mudança desadaptativa significativa no comportamento relacionada aos ataques, como comportamentos com a finalidade de evitar um ataque de pânico ou se esquivar de situações desconhecidas. A perturbação não pode ser consequência dos efeitos psicológicos de uma substância, como abuso do uso de drogas ou de outra condição médica, como hipertiroidismo ou doenças cardiopulmonares. E a perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental. O tratamento é feito através de acompanhamento médico psiquiátrico, com o uso de medicamentos e acompanhamento psicológico. Através da psicoterapia cognitivo-comportamental, a paciente ou o paciente pode aprender a identificar e lidar com os seus medos e aprender a controlar sua crise de pânico, aprendendo mais sobre si mesma, aprendendo mais sobre si mesmo, adquirindo autoconfiança e autonomia. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.